Então, nós tínhamos as escolas secretas. No Egito, tinha os conhecimentos que estavam postos sob o véu de Ísis. Ou seja, só algumas pessoas tinham condição de tomar conhecimento conhecimento daqueles fatos que lhe davam grande poder, porque poderiam manipular as pessoas para o bem ou para o mal. Conhecimento é uma grande fonte de poder. Então, nessa época, para você estudar e ter conhecimento, você tinha que passar por testes e testes. Então, geralmente, se tornava um sacerdote, porque aquele que descobria aquelas maravilhas criadas por Deus se tornava um religioso e passava a ser separado da população normal e fazia parte, geralmente, de um mosteiro, de um grupo religioso. Por exemplo, no Egito, a gente tinha os adeptos de Amon. Então, eram os sacerdotes que dirigiam o povo. Tinha o faraó, tudo mais, que dirigia a parte administrativa, mas quem realmente mandava no faraó, e o faraó era o sacerdote supremo, o maior sacerdote, chamado sumo sacerdote, era ele que dirigia todas as manhãs as referências ao sol, e era o deus Amon. Então, o deus Amon era um deus venerado em todo o Egito. Depois, um faraó estabeleceu a adoração ao outro deus, ao deus Ra. E o foi que ele fez? Ele criou uma cidade que, ao meu ver, é o primeiro protótipo de uma universidade. Que ele fez uma cidade chamada Cidade do Sol e trouxe dos países todos que estavam sob a jurisdição do Egito os cientistas, os sacerdotes que tinham profundo conhecimento sobre biologia, sobre astronomia, sobre todos os ramos da ciência. Então, ele juntou lá 12 grandes sacerdotes com conhecimento muito vasto, cada um em sua área. E proibiu a adoração ao deus Amon, que ele achava que os sacerdotes exploravam o povo, e criou e determinou para toda a população adorar o deus Ra. Então, foi uma confusão muito grande em todo o país. De repente, se deixa de adorar um deus para passar a se adorar o outro, que terminaram matando o pobre do faraó, que não durou muito tempo como faraó. E voltou-se a se adorar o deus Amon. Mas com o tempo, não se acabou os que já estavam adorando o deus Ra. Por seus motivos, eles continuaram adorando o deus Ra. Então, chegaram a um consenso e fundou-se a religião que ficou no Egito, chamada Amon-Ra. Então, vejam que a ciência está por trás de toda a religião, porque tem o conhecimento profundo das leis de Deus, portanto, conhece Deus mais próximo do que aqueles que não estudam. E estudando, então, as leis de Deus, nós vamos tendo conhecimento. E o conhecimento nos leva a acreditar naquele que criou. Acreditar naquele que criou aquilo. Ou seja, acreditar em Deus. Isso se chama fé. Por isso, Kardec, muito sabiamente, disse: espíritas, amai-vos, quer dizer, se suportem, aguentem uns aos outros enquanto estudam. Ele disse: amai-vos, instruí-vos.
Porque pela instrução, pelo conhecimento, por pouco que se adquira, se chega a uma inteligência superior, muito mais superior à nossa, e não somos capazes de criar determinadas coisas, a não ser depois que se descobre como é feita, como está na natureza. E isso, quando a gente descobre, a gente acredita nisso, a gente sabe fazer isso, a gente faz isso. Por isso que Jesus disse: vós sois deuses, deixai brilhar a sua luz, ou seja, sua capacidade de fazer. Deixai brilhar o seu conhecimento em benefício da humanidade.